Plaquetopenia, como fazer a investigação desses pacientes. Chegou na rotina, se passou um hemograma e o paciente deu a plaqueta baixa, lá, 50 mil. O que você vai fazer? Primeira coisa, antes de qualquer coisa que você vai fazer, é uma avaliação para saber se houve algum problema pré-analítico. Verifica se o tubo não existe coágulo ou microcoágulo, vê como é que foi a coleta. Primeira coisa é investigar isso. Se você perceber que tem um coágulo, microcoágulo, verificar se tem fibrina, você vai pedir uma nova coleta de imediato. Essa aí não tem para onde ir, é recoleta, porque você tem ali um resultado com um interferente pré-analítico importante. Beleza, Thiago, descartei, o paciente não tem uma diminuição de plaqueta por coágulo, microcoágulo, não tem um interferente ali pré-analítico. O que é que você faz? Aí o próximo passo é você ir para a lâmina, para verificar se na lâmina existe a presença de agregação plaquetária, satelitismo plaquetários, que são interferentes também, que a gente consegue resolver sem precisar de uma recoleta, mas que você precisa verificar se isso está causando essa falsa diminuição de plaquetas. Fui para a lâmina e percebi que existe a presença de agregação plaquetária. Então a gente tem uma falsa diminuição de plaqueta, uma diminuição de plaqueta que não é real do paciente, causada por esses agregados. Essa falsa diminuição de plaquetas pode ser por conta do EDTA ou pode ser por má homogenização do tubo no momento da coleta. E aí você tem algumas condutas. Antes de você já pedir uma recoleta com citrato, por exemplo, por conta de agregação, você pode utilizar o vórtex. Pega 1 ml do sangue, passa no vórtex ali 3 minutinhos e processa, faz a lâmina, verifica se as plaquetas regularizaram, normalizaram e verifica se desfez os agregados na lâmina. E com isso você também consegue ver se teve alteração em outros parâmetros, como leucócitos e hemácias, para você ver se teve ou não degradação desse tipo celular. Normalmente com 3 minutos não. Resolveu o interferente, você pode substituir o resultado da plaqueta baixa pelo resultado correto e liberar. Não precisa nem colocar nenhuma observação, nem nada. Você liberou, você resolveu, você já teve uma resolução do seu interferente ali. Se não funcionou, aí você pede uma nova coleta com citrato e também o EDTA para você poder ter os dois valores ali. Mas aí agora eu percebi que não tem agregação plaquetária, não tem satelitismo plaquetário, não tem fibrina, coágulo, nada disso. O que é que eu vou fazer? Vou pedir uma recoleta de imediato? Não, você precisa fazer a investigação. A primeira coisa que você vai olhar é se o paciente tem histórico. Verifica se o paciente tem exames anteriores que você consiga liberar aquele exame. O paciente deu 50 mil de plaquetas agora, o anterior dele estava 100 mil, estava 70 mil, estava 30 mil. Então está compatível com o histórico do paciente. Já dá para liberar. Mas é importante, mesmo que o paciente tenha histórico de plaqueta baixa e você tenha um resultado de plaqueta baixa agora, você precisa ir para a lâmina para poder verificar se não tem um interferente. Porque já aconteceu lá no time Atlas de uma colega ter salvo um paciente de fazer uma retirada do baço porque o paciente vinha com históricos longos de plaquetas baixas e só quando chegou na mão dela, ela percebeu que na verdade era por agregação plaquetária. E ela conseguiu resolver esse interferente e mostrar para o médico que não precisava fazer a extração do baço. Verifiquei, o paciente não tem histórico, não tem resultados anteriores com a gente, ou o que tem é muito antigo e está com plaqueta normal. O que é que eu faço? Peço recoleta? Não, você vai continuar investigando. Verifica os medicamentos que esse paciente está usando, que, por exemplo, se ele estiver fazendo um tratamento quimioterápico, você já espera ter uma plaqueta baixa, não é algo anormal, então daria para liberar. Verifica quais são os medicamentos que eles estão usando. Muitas vezes na bula do medicamento fala que aquele medicamento causa plaqueta baixa. Verifiquei, o paciente não tem nenhum exame medicamento que me direcione para uma plaqueta baixa. Você repete a recoleta? Não, você vai fazer outra investigação. Verifica se na hora do cadastro não foi cadastrado o Código Internacional de Doença, o CID. Vê se tem um CID lá de um lúpus que pode causar plaqueta baixa, uma leucemia, alguma coisa que ajude a gente nessa avaliação. Verifiquei o medicamento, verifiquei se CID não tem. Você vai para os exames do paciente, vê se o paciente não tem ALT, ST, GT, verifica se o paciente não tem marcadores hepáticos ali importantes. Porque se o paciente ele tem um problema hepático, a gente sabe que pode causar uma diminuição de um hormônio importante que estimula a produção de plaquetas, que é a trombopoetina. Verifica se o paciente não tem sorologia, por exemplo, um exame para dengue. Verifica, investiga. Tiago, eu verifiquei o paciente, não tem agregado, não tem histórico, não tem incídio, não tem medicamento, não tem exames anteriores, não tem nada. O que é que eu faço? O último processo que você vai fazer é ligar para o paciente e conversar com ele. Pergunta o que o paciente está sentindo, por que ele está fazendo exame. Se ele não já fez esse hemograma anteriormente em algum laboratório e não foi no seu, pede para ele ler para você o resultado do exame. Conversa com o paciente. Já tive paciente que eu liguei, paciente com uma hemoglobina muito baixa, eu falei, mas por que você está fazendo exame? Eu não sei, o médico que pediu. Eu falei, tá, mas me fala uma coisa, quando a senhora sobe uma escada, faz uma caminhada, como é que a senhora se sente? Me sinto muito cansado, ofegante, mal consigo respirar. Isso já me ajudou a liberar esse exame. Se nada disso conseguiu fechar para você criar o seu raciocínio de plaqueta baixa, aí você pede uma nova coleta. Só nessa situação, porque você precisa verificar se não foi
troca de amostra, por exemplo, né, verificar se não foi uma troca de amostra nesse paciente, se o posto de coleta não tirou o coágulo, e você não conseguiu pegar lá no laboratório. Já aconteceu comigo também. Faz a investigação, porque é dessa forma com que a gente consegue chegar à conclusão. E não é pedir recoleta de cara. Não adianta ficar pedindo recoleta de forma aleatória. Risco para o paciente, risco para o laboratório, mais custo para o laboratório. Então você faz essa investigação antes de liberar. Não sai pedindo recoleta à toa, porque você está mostrando que você é um profissional que não tem o domínio do hemograma em si, né? Não tem uma avaliação de contexto importante, que é fundamental e que te diferencia da maioria dos profissionais. A maioria vai sair pedindo recoleta. E é um erro, porque você não está fazendo um bom trabalho, um trabalho de qualidade.